Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com a deputada Janaína Riva. Janaína, você defende ostensivamente funcionalismo público, os direitos do funcionalismo, os interesses. Eu acho isso muito justo. Agora, você vai ter um problema, acredito. Essa questão da Previdência, da reforma. Você acha justo os funcionários públicos se aposentarem com um salário integral e os outros, os trabalhadores comuns, não terem esse direito, ganharem muito menos? Não. E como é que você como é que você vai agir em relação a essa reforma? E sabe, Augusto, o interessante é que eu converso isso com os funcionários públicos de uma forma muito transparente e tudo, e eles respeitam muito também o meu posicionamento. Eu defendo o direito, mas é direito para todos, não é exclusivamente para o funcionalismo público. Como eu disse agora há pouco, eu abracei a causa do funcionalismo por entender que existe a viabilidade de se resolver essa questão do RGA. Se houver o interesse da Assembleia em conjunto, poxa, a Assembleia acabou de receber a mais de do 10º 46 milhões. E como eu disse agora há pouco, nós estamos com 100 milhões em caixa. Não sei se é 46 ou 48, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é difícil para mim como parlamentar falar que não tem como pagar funcionário público, sabendo que está acontecendo tantas mazelas, não só na Assembleia, mas, assim, eu digo no governo como um todo. Agora, essa questão da Previdência, óbvio que não é justo, até porque nós, funcionários públicos, porque hoje eu sou uma funcionária pública, nós temos o nosso horário de trabalho e é diferente muitas vezes daquele que trabalha na iniciativa privada, que ele pode trabalhar, principalmente se ele for proprietário de alguma empresa, ele não tem limite de horário para ele trabalhar. Então, nós, funcionários públicos e os servidores concursados, e até por isso que estudam, para ter esse conforto, tem um conforto mesmo maior para se trabalhar. Então, eu acho que seria justo. Eu não sou contra, obviamente, que eles tenham o período para se aposentar. Eu sou contra que eles tenham um período inferior ou superior para se aposentar. Eu acho que tem que ser igual, como eu te disse. Eu acho que direitos para todos. Se não é possível se cumprir com a iniciativa privada, aí nós vamos ter que fazer um estudo e nós vamos ter que aumentar um pouquinho o prazo, com certeza, da aposentadoria dos funcionários públicos. Então, como eu te disse, é uma oposição, eu defendo os funcionários, mas é coerente. Também não posso ser incoerente nesse sentido. Perfeito. Eu queria voltar a um episódio de 2015 da Operação Metástase. Foram 6 funcionários do seu gabinete que foram presos. Uhum. Um dos suspeitos, uma das pessoas que foi apontada como suspeita, em depoimento afirmou que a senhora teria recebido ao longo de 3 anos um valor, R$4.000 da Assembleia, enfim. Como é que a senhora reagiu a essa acusação e a esse episódio em si? Lógico que eu fiquei chateada, porque eu tinha acabado de assumir o mandato. Aí veio a Operação Metástase. A pessoa que fez essa denúncia, eu tive que exonerar ela, mas não porque eu queria exonerar, porque, imagina, meu pai num governo Silval e numa Assembleia Legislativa tinha muitos cargos, cerca de 200, 150 cargos. Eu assumi na Assembleia Legislativa e eu tinha 15 cargos para nomear. Então, a Marisol, que foi a pessoa, foi uma das que eu exonerei. Não porque não gostava dela ou nada disso, mas sabia que ela tinha suas dificuldades, assim como outros que foram exonerados. E quando ela fez essa denúncia, o que mais me chateou é porque não tinha nada do meu nome na lista que ela apresentou, não tinha nada. E outra coisa, meu pai era presidente à época, não teria por que eu pegar esse dinheiro como uma funcionária da Assembleia ou dentro da Assembleia, se eu tinha meu pai dentro de casa. E eu sempre, como meus irmãos, a gente sempre recebeu mesada dele, mas isso jamais eu faria dentro da Assembleia. Ir lá e pegar como uma funcionária e chegar a me expor a esse ponto. Então, eu fiquei chateada por isso. E ela disse que o Nina que estava lá seria eu. E à época eu era casada com o Carlos Antônio e ele se chamava Nino. E ele foi funcionário da Assembleia. Nesse período que ela estava, eu acredito que já não era mais funcionário. Então, assim, eu não entendi o porquê dela fazer isso comigo. Me senti prejudicada. Achei que pudesse ser uma vingança, alguma coisa nesse sentido. Mas eu jamais faria isso, eu jamais iria me expor dessa forma.
E eu achei tão incoerente, acredito que o Ministério Público também tenha entendido assim, porque não houve denúncia e nunca fui procurada sequer para falar sobre isso, porque é uma ação que meu pai é acusado de desviar mais de 1,5 milhão por mês. Então, como que a filha iria lá para pegar 4 mil por mês de uma secretária? Então, eu acredito que por isso que esse assunto tenha se silenciado e tudo. Mas se um dia for chamada, vou prestar vou esclarecer o que eu puder e tudo. Mas não existe, jamais faria isso, jamais. Laís. Deputado, no início da entrevista, você comentou sobre a angústia de ver o seu pai nessa situação, sendo alvo de denúncias, de operações, acusado de desvio. Como é que você analisa tudo isso que está acontecendo com ele? Considera justo, injusto? Qual a sua visão? Laís, eu acho que como filha, eu seria até suspeita, né, para dar a minha opinião sobre esse caso. Eu confio muito na justiça, eu acho que os processos estão andando, sabe? Eu nunca fiz nenhum posicionamento contra magistrado nenhum, contra ninguém que já julgou meu pai. Acho que isso não cabe a mim, né, dizer se é justo ou se é injusto. O que eu trago como filha e tudo são as coisas boas que meu pai fez e é isso que eu procuro carregar sempre. Eu ouço muito no interior, as pessoas sentem muita falta dele. Isso é constante na minha vida, eu encontro alguém que mande um abraço, que sinta falta e tal. Então, quanto a essas questões jurídicas, eu acho que vai caber à justiça resolver. Mas o Riva como ser humano, esse eu tenho grande admiração, sabe? E assim, tenho uma admiração muito maior pela oportunidade que ele me dá de deixar conduzir meu mandato. Eu via muita gente lá dentro da Assembleia que quando substituía alguém, isso já aconteceu com filhos de parlamentares, já aconteceu com pessoas que substituíram seus líderes, que assim, elas tinham que seguir aquilo que essa pessoa estipulava. E eu sou tão feliz assim dentro da minha casa, do meu pai deixar eu ser quem eu sou, eu agir da minha maneira. O Riva não tem poder de veto. Não tem. Aliás, você disse que ele não gosta de muitos vídeos que você não, tem muita gostou coisa, desse gostou desse vídeo. Mas, ó, assim, tem dizer, vezes que a gente passa semanas sem se falar por causa de divergências que nós temos, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha ida ao PMDB. Eu escolhi o PMDB como partido, pensando a nível federal em buscar investimentos para Mato Grosso. E a tua filiação foi chancelada lá pelo Michel TRE. Temer. Pelo Michel Temer. Michel assinou, exatamente. Não, mas o TRE me liberou, né, para sair do PSD. Houve, eu pedi essa liberação e aí eu fiquei um tempo sem partido e meu pai defendia PDT e PR. PDT e PR, PDT e PR, PDT e PR. Aí eu falei, gente, e pela primeira vez ali foi, assim, acho que tinha um ano, mas eu estava com 1 ano e 2 meses de mandato. E eu falei, não, é hora de eu começar a me posicionar à minha maneira. Senão eu vou para o PMDB, falei, é um partido que eu não vou ter dificuldade de legenda, que eu vou disputar, mas eu sei que eu não vou disputar legenda, eu vou disputar o meu mandato. É um partido que hoje é um partido consolidado, que elege 2, 3, 4 deputados estaduais, e eu acredito que nas próximas eleições vai chegar a 5 deputados estaduais, podendo ser a maior bancada. Então, quando eu escolhi o partido, ele me criticou, inclusive na imprensa, né, sobre o meu posicionamento. E por um lado eu achei bom, até falei para ele, depois um dia a gente almoçando, depois de ficar 2 semanas sem se falar, eu falei para ele, eu achei bom que você me criticou, porque você mostrou para as pessoas que eu tenho voz e tenho opinião. A minha decisão de ir para o PMDB foi minha e hoje ele reconhece que eu acertei na minha escolha. Hoje. A propósito, Janaína, você foi filiada já ao PS, antes de se filiar ao PMDB, você foi filiada ao PSDB, PTB, PP e PSD. Isso é uma prova de que os partidos partido de verdade não existe no Brasil? Não existe. Na minha opinião, sinceramente, não. Augusto, na minha opinião, partidos políticos hoje no nosso país, infelizmente, eles ainda são tocados, eles seguem o seu presidente. Então, mudou o presidente, muda completamente o formato do partido, muda a visão partidária. Isso, por exemplo, foi o que aconteceu comigo no PSD, certo? Fui eleita, o PSD sempre eleito, apoiou a gestão do Silval, tinha o vice-governador que era o Chico Daltro. O PSD virou oposição porque mudou o governo, né? Quando o PSD manteve oposição no início, foi passado para o vice-governador Carlos Fávaro, o partido se tornou situação. Então, você vê que não tinha nenhum ideal partidário ali, né? Mudou o partido, os deputados todos mudaram, todo mundo achou normal.
e eu não achei natural. E Então, eu muda pedi de pra sair. estado para estado também? Todo Muda, partido muda de estado para tem- estado, sim. Tem lugares, aqui, por exemplo, em Mato Grosso, o PMDB é aliado ao PT. E na Câmara Federal, por exemplo, os partidos sequer se comunicam, né? Quando se comunicam são para se agredir, né? Em tribuna. Então aqui nós temos uma boa relação com o PT, com o Lúdio, com as pessoas que são referências do PT, com a própria Jussi, que é uma suplente de deputado federal, Allan Kardec, Valdir Barranco, são aliados, inclusive são da bancada de oposição da Assembleia junto comigo. Qual a sua opinião sobre o impeachment da presidente Dilma e esses primeiros meses de governo Temer? Olha, como desde o início, quando se falava no impeachment, no início eu era totalmente contra o impeachment. E depois eu vi que a presidente não conseguiria mais governar na situação que estava. Eu comecei a achar que o impeachment, não que ele fosse legítimo, mas que ele era necessário. Sabe? Foi a minha visão. No começo, eu falava lá em casa, não tem porquê, eu sou contra, não tem motivo suficiente, tal. Mas depois eu vi que acabou se tornando, o Brasil ficou ingovernável, né? Ela não tinha mais poder de mando, ela não tinha mais apoio da Câmara, não tinha mais apoio do Senado. Então, ele acabou se tornando necessário. E não porque o Michel fosse do meu partido, nada, porque, como a gente disse agora há pouco, isso para mim não tem muito... Não tem... Acho que não... Esse vínculo partidário aí, ele existe quando você tem uma influência, como tem o Bezerra com relação ao Michel. Mas para mim, indiferente se fosse Dilma ou Michel. E o Bezerra também, né? Tinha mando nos dois, inclusive, né? Tinha comando nos dois. Mas eu, no começo, contra, depois passei a ser a favor e vi que era necessário para o país que passasse por esse momento, que é um momento triste, né? Para a democracia é triste. Porque mostra que nós não sabemos escolher nossos representantes, né? Eu, inclusive, apoiei e votei na presidente Dilma Rousseff. E sobre o governo Temer, o que você tem achado momentos, esses primeiros meses? Não, achei, na economia, achei muito interessante. Agora, algumas coisas me surpreenderam. Achei algumas atitudes muito amadoras. E eu disse isso... A ausência de uma mulher, por exemplo. Eu disse isso. A ausência de uma mulher também achei uma coisa que foi notável, né? O país inteiro questionou, porque nós temos mulheres extremamente capazes, né? E eu acho que é importante... até por esperteza política. Para mostrar que tinha uma sensibilidade, Sim, né? Claro. Mas, e talvez eu acho que se tivessem mulheres não teria acontecido tantas situações tão vexatórias como aconteceu no início da gestão, né? Essa troca de ministros se expondo sem necessidade, né? Que houveram várias exposições. Eu Anunciam a medida, cancelam a medida. Gente, houveram alguns amadorismos, sabe? A demissão anunciada, né? Porque você já próprio- sabia o próprio que ministro- a Lava Jato obrigaria a saída de alguns ministros. Que foi um cuidado que aqui em Cuiabá, com o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, eu pedi que ele tivesse. Falei, se preocupe com as pessoas que podem vir a ter problemas, porque isso desgasta a gestão. Desgasta. Né? E foi uma coisa que o Michel Temer, presidente do nosso país, não teve esse cuidado. E o Emanuel teve esse cuidado. Desgasta porque governar é escolher, né? Governar é Aquela escolher, frase exatamente. antiga e que Aí me nomeia um secretário eterna. de juventude que me dá uma declaração que deveriam morrer mais no presídio do que estão morrendo, que morreram poucos. Aí coloca-se um secretário de cultura, Calero, que chega a gravar o presidente da República. Quer dizer, quem indicou esse cara? Eu cheguei a perguntar, eu sou muito amiga do Lúcio Vieira Lima, deputado federal, criei uma amizade com ele muito legal e um dia até eu estava com ele em Salvador, eu perguntei para ele, eu falei, mas gente, quem indicou, como chegou lá? Porque assim, uma pessoa que expôs o país por uma coisa tão pequena, na minha opinião, no momento que o Brasil, tudo que menos precisa é de exposição. Então tem muita coisa no governo Temer que eu considerei, sinceramente, amador. Eu posso não ter a experiência que ele tem, tenho muito pouco tempo aliás, né, de experiência política, 2 anos só, mas algumas coisas que eu acho, assim, primárias que ele agiu errado. Agora, economicamente, sem dúvida, o país está começando a reagir. Estados Unidos demorou 7 anos para sair de uma crise econômica, né? Então, eu acho que o Brasil também não vai ser muito menos do que isso. Mas o importante é ver que já existe a reação, né? Laís. Você mencionou que no começo do impeachment não considerava legítimo que houvesse um impeachment. Qual que é a sua avaliação hoje? O governo Michel Temer é legítimo ou não? Na minha opinião, sim. Sim, um governo legítimo, um governo que foi legitimado pela Câmara, pelo STF, pelo Senado. Então, na minha opinião, não há que se falar em legitimidade na presidência, né? Como eu disse, eu tenho admiração pelo Temer. Eu acho que o Temer é um homem extremamente capaz, né? Agora,
acho que cometeu algumas falhas aí que poderiam ter sido evitadas. Janaína, você é visivelmente uma política e visceral, né? Você já nasceu para isso. Mas eu pergunto se o teu temperamento combina mais com o legislativo ou com o executivo? Você gostaria de ocupar o cargo no executivo? Na minha opinião, hoje, legislativo, sem dúvida nenhuma. Hoje? Hoje. E por quê? Porque eu falo hoje para você, porque eu considero que o executivo ele necessita de uma experiência maior. Né? Vamos supor, eu acho que eu precisaria ali de um pouquinho mais de experiência na Assembleia para eu poder estar apta e não cometer o mesmo erro que, na minha opinião, cometeu o Pedro Taques, que poderia ter concluído o seu mandato de Senado para adquirir mais experiência, até porque se você analisar hoje o que Pedro Taques falava como senador, na prática como governador é completamente diferente, completamente. O Pedro Taques senador tinha ranço a cargos em troca de apoio. Pedro Taques governador pratica isso. O Pedro Taques senador tinha ranço a apoio político, a alinhamento político. Eu, inclusive, publiquei no meu Facebook e tudo, o posicionamento dele enquanto senador e o posicionamento dele depois como governador. Então, talvez esses 4 anos a mais, para ele, teriam sido válidos como experiência, porque, diferente de mim, que desde novinha convivo com a política, eu tenho... Já nasceu em Palanque. Eu brinco com meu pai que eu era ele e minha mãe em cima do palanque e eu rodando nos colos dos eleitores lá embaixo, entendeu? Minha mãe cuidava de lá, mas assim, desde novinha. E antigamente, você sabe, política tinha muita ameaça, muita coisa, eu apurava voto em ginásio, minha mãe levava colchonete, coberta, a gente apurava voto. Eu sou filho de político também. Então, voto na cédula, lembra? Exatamente. Meu pai disputou uma eleição contra meu avô, minha mãe só chorava na eleição. Meu pai ganhou a eleição, minha mãe tinha recém-casado com ele. Então, nossa família tem um histórico político. Meu avô, por parte de mãe, foi vereador. Né? Pelos dois lados. Pelos dois lados. Tanto é que minha mãe é uma mulher extremamente política, extremamente. Até os conselhos da minha mãe, desculpe meu pai que vai assistir, mas são, na minha opinião, muito mais sensatos, mas do que o do meu pai. Eu considero assim, porque ela acompanhava tanto ele, que ela chega em mim e fala, olha, Janaína, você viu tal coisa que fez, que foi totalmente errado, não deu certo, não dá voto, não dá retorno, não mexe com isso. Então, assim, eu acho ela muito sensata politicamente, né? Então, os dois lados me ajudam muito. E meus irmãos gostam também. Agora, não tanto quanto eu, né? Eu sou aquela que mais gosta. Eu participo. Essa eleição mesmo, o Lúcio está concorrendo à vice-presidência da Câmara Federal. E ele primeiro precisa ganhar dentro do PMDB. E eu estou nessa campanha dele, assim, ajudando ele, porque eu sinto nele uma pessoa muito boa, ele é muito agradável, uma pessoa agradável. E eu estou trabalhando, assim, na campanha dele, e aí esses dias um amigo meu me perguntou, mas vem cá, ele não é federal? Eu falei, é federal, mas o que você está se metendo lá? E estou aqui com o Bezerra e com o Valtenir trabalhando esse voto, eu gosto de política. Quem faz a última pergunta do programa? Janaína, você tem bola de cristal? Não. O vice-governador Carlos Fávaro, quando você disse que o governador Pedro Taques iria mal nas eleições municipais, os candidatos dele não iriam conquistar o eleitor, ele chegou a dizer isso. Ela não tem bola de cristal. E ele citou 6 candidatos que, segundo ele, teriam chance. Só que 4 deles perderam. Como é isso? Isso é feeling político ou é bola de cristal? Antes disso, queria que você anexasse a tua resposta mais uma. Eu sempre achei, e comentei aqui, que eu acho um absurdo o governador interferir em eleições municipais, porque o prefeito vai necessariamente ter de estabelecer uma boa relação com ele. Você acha que foi um erro o que ele fez de participar? Tá. Acho que foi um erro e era uma prática comum e uma coisa que, se eu fosse governador, eu não faria. Eu acho que o máximo que eu faria seria, obviamente, sendo do partido, alguma coisa assim, você declarar o seu apoio, até aí tudo bem, eu acho que até aí é válido. Agora, a partir do momento que você faz promessas de campanha vinculadas ao seu apoio, aí eu já acho que está completamente errado. Agora a bola de cristal. A bola de cristal. Você sabe que uma vez o Paulo Taques, secretário Paulo Taques, perguntou se eu fazia futurologia, porque eu disse que nós derrubaríamos o decreto 380 dentro da Assembleia se não houvesse o pedido de vista do deputado Wagner Ramos. E nós derrubaríamos, com todos os votos, todos os votos. Eu acho que quem não votaria poderia ser o Wilson e mais alguém. E ele falou, deputada, você faz futurologia para saber? Eu falei, bom, você deveria ter deixado
deveria não ter feito pedido de vista para saber se eu faço futurologia ou não, porque era uma coisa óbvia. A mesma coisa nas eleições municipais. Eu participo muito da base. Eu tento ir bastante, vou muito menos do que deveria, mas tento ir à base, mas eu ouço muito, e é isso que o governo não faz, o governo não ouve. Então eu tinha certeza que a oposição venceria na maioria das cidades polos, e foi o que aconteceu. Né? Perdendo, se eu não me engano, só em Várzea Grande e Cáceres. Com um detalhe, Várzea Grande não houve participação direta do governador. Não houve. Me falaram, inclusive, né? Ventos me sopraram que não era nem benquista a presença do governador lá em Várzea Grande. Mas vamos dizer assim que seriam pessoas que fazem apoio à base do governo, só 2 das cidades polos. O restante, todos foram eleitos pela oposição. Né? E não só foram eleitos as cidades polos, como, por exemplo, o PMDB obteve 33% dos votos válidos do estado de Mato Grosso. Isso já é um demonstrativo de que a insatisfação é grande, porque o PMDB tem feito uma oposição explícita, né? Explícita. Não é assim, um partido hoje, quem vem para o PMDB, o Bezerra já comunica que é para vir para a oposição. Você não vem para o PMDB para você ser independente ou para você poder ser situação. Você vem ciente de que você vai ser oposição. Respondido? Respondido. Eu não tenho que comprar uma. Estamos terminando aqui o programa O Livro, que teve como convidada a deputada Janaína Riva. Eu agradeço a participação do Rodrigo Vargas, da Laíse Lucatelli e, sobretudo, agradeço a deputada Janaína Riva. Janaína, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer conversar com você. Você é bastante franca e respondeu aí a todas as perguntas, que é o sonho de todo entrevistador. Tá? Que bom, que bom. Muito Fico obrigado. feliz. Eu que agradeço mais uma vez, Augusto, Rodrigo. Agradeço também a Laíse. Eu ia falar Laís toda vez que tem uma Laís também, que é colega dela, a Laíse. Queria dizer para vocês que, para mim, é muito importante poder fazer esses esclarecimentos. E você voltará mais vezes. Com certeza, uma entrevista tão séria, tão bem conduzida como vocês conduziram. Quero parabenizar vocês também e dizer que estarei mais vezes aqui no Livre. Agora já me senti de casa. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.